Então, como é que é o quadro clínico? Como é que esse paciente vai chegar? Né? É o paciente que vai chegar agitado, é o paciente que pode chegar confuso, ele vai chegar dispneico, né? A gente está falando de um quadro de insuficiência respiratória, né? Então é o que vai chamar a atenção primeiro é essa questão da agitação, confusão, dispneia, né? Principalmente nos quadros iniciais, então o paciente que está começando a ficar hipoxêmico, ele vai ficar mais agitado, o paciente também está ficando hipercápnico também, ele vai ficar mais agitado, pode ficar desorientado, tá? A taquipneia também é um fator, é um sinal bem importante, né? Principalmente dos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Que é a tipo 1, a gente vai ver mais para frente, né? Então ele tenta compensar, né, a oxigenação deficitária dele com a frequência respiratória aumentada, né? Ele vai ter também outras alterações, né, como por exemplo aumento de frequência cardíaca ele pode ter, né, tentando compensar débito com débito cardíaco, né, para ter uma entrega mais efetiva de oxigênio. A longo prazo também é um paciente que ele vai ter um estímulo à produção de eritropoetina, então paciente DPLC muito crônico, né, um paciente já com uma história longa de doença, né, com hipoxemia crônica, percapnia, ele vai ter também uma tendência a um HB mais alto, né, pode ter um hematócrito também mais alto, nesse contexto aí na tentativa de compensar, né, a entrega de oxigênio. Então o paciente vai estar taquipneico, ele pode vir com uso de musculatura acessória, né? Pode ter inclusive respiração paradoxal, quando ele tem para compensar na inspiração ele faz uma depressão do abdômen, né? Do diafragma na tentativa de diminuir a pressão ainda mais e fazer o tórax expandir para poder ventilar melhor, né? Ou num quadro mais avançado, um paciente pode chegar a bradipneico, respiração agônica, né? Porque a musculatura já cansou e ele não está conseguindo mais manter a frequência respiratória satisfatória para manter uma oxigenação. Nos quadros mais avançados também o paciente pode vir com rebaixamento de nível de consciência, crise convulsiva, pode vir comatoso, ele pode ter cianose central. Então são sinais clínicos bem exuberantes assim, que chamam bastante atenção, mas é interessante ficar ligado na parte da agitação e da confusão mental. Sempre que chegar um paciente agitado, confuso, taquipneico, pensar num quadro de insuficiência respiratória, ele pode estar fazendo uma descompensação por um desbalanço aí nas trocas gasosas, tá certo? Então, obviamente é um paciente que você vai precisar na gasometria arterial, né? Assim, existem lugares que você não vai ter, né? Principalmente esses lugares mais afastados dos centros, né? Então, cidades do interior, interiores menores, né? Então a gente não vai ter a gasometria arterial, a gente vai ver mais ou menos como é que a gente pode dar uma compensada nisso aí, né? Mas é essencial você ter uma gasometria para você poder fazer um diagnóstico mais definitivo e mais certeiro desse paciente. Né? Se você tiver disponível também uma tomografia, né? Uma tomografia de tórax vai ser interessante, porque você está pensando num quadro pulmonar, então é interessante você ter uma ideia do que é está acontecendo no pulmão daquele paciente, né? Ou até na sua avaliação clínica, né? Você vai ver também se existem outros sinais na história clínica, outras coisas que corroborem com outras hipóteses diagnósticas, como TEP, né? Pneumonia, DPLC exacerbado, asma. Então você vai pedir aí pensando nesses quadros, né? Pode pedir uma tomografia, um raio-x, um exame de imagem vai te ajudar, né, na propedêutica e na condução desse paciente. Eletro também, né? Para a gente pensar num paciente com TEP, ou mesmo paciente agitado, confuso, dispneico, né? Então a gente, se ele tem fatores de risco, né, de síndrome coronariana, então a gente precisa sempre excluir síndrome coronariana aguda, né? Ele pode estar tendo um equivalente anginoso com esse quadro de dispneia, né? O dedímero, no paciente a gente está pensando em TEP, né? Mas ele não tem tantos critérios, ele não faz, o score de Wells dele não pontua tanto, então a gente solicita o dedímero para a gente poder triar esse paciente se ele vai ou não para angiotensina, né? E uma ultrassonografia de tórax, se você tiver disponível, né? Um ultrassom point of care, se você souber fazer, né? Não é uma coisa que é muito disponível atualmente, mas se você tiver contato e você tiver um conhecimento de como se faz, ou um colega que saiba fazer, um ultrassonografista, um radiologista que chegue lá para fazer na emergência, você pode também lançar mão disso aí para ajudar você na condução do paciente, beleza?